Olá, alunos, espero que estejam tudo bem com vocês. E vamos aí mais para uma aula de geografia hoje com o tema da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ele foi declarada em 1776, que colocou o fim então da era com vínculo colonial que existia entre as 13 colônias britânicas. Então, na verdade, a independência dos Estados Unidos, apesar de ela ser declarada em 1776, ela só foi mesmo oficializada, foi reconhecida em 1783. E a partir daí, com essa conquista norte-americana de ser um país independente, não mais o colônio da inglesa, então os Estados Unidos se transformou na primeira nação do continente americano a ter sua própria independência. Continuando, tá? E aí começou então a ser construída uma nova nação. E, gente, para os Estados Unidos chegar nessa independência não foi fácil, tá? A gente vai ver que houve uma série de conflitos nessa intermediação, nessa luta pela própria independência, até que por fim, depois de tantos anos de luta, de conflitos, guerras, os Estados Unidos então conseguiu a sua própria independência. Depois dos Estados Unidos ter conquistado a sua independência, a gente vai ver mais para frente, que não foi tão simples assim, tá? Que os Estados Unidos ele construiu um modelo republicano federalista, inspirado por ideias iluministas, que defendiam as liberdades individuais e livre comércio. Gente, a ideia iluminista ele surgiu, tá, no chamado séculos das luzes, tá, onde as explicações científicas começaram, tá, a ser mais propagada, a ser mais ter mais ideologia, porque antes, a religião era o que mais as pessoas acreditavam, sobre os milagres. Então, a partir dos séculos das luzes, tudo tinha que ter uma explicação científica, uma razão, uma ciência. Então, por isso foi chamado séculos das luzes. E durante essa fase, destaca-se o progresso científico, como a lei da gravidade, de Isaac Newton, e a classificação dos seres humanos, pela biologia. Então já foram os primeiros, a comprovação científica na era iluminista, que começaram a ser mais palpável, através de experiências, e relatos científicos. De toda forma, a independência dos Estados Unidos ele foi encabeçada pela própria elite da ingleses, insatisfeito com a forma com que a Inglaterra tratava o colônia. Então, quando a gente viu nas aulas passadas sobre a formação dos Estados Unidos, começaram então as 13 colônias britânicas. Nessas 13 colônias britânicas, a própria colônia, os próprios líderes da colônia, eles ficaram insatisfeitos do modo que a Inglaterra começava a tratar seus colônios. Então, a partir daí, começaram então, uma revolta entre eles e até chegar à sua própria independência. Então, o modelo de nação, os Estados Unidos, o modelo de independência dos Estados Unidos, desenvolvido pelo norte-americano, no século XVIII, eles acabaram servindo de inspiração para as outras nações do continente, inclusive aqui no Brasil. Então, o modelo quando o Brasil ele deixou o regime monarca como uma república, então foi em 1889, ele foi o modelo, tá? Ele foi o mesmo modelo usado que os Estados Unidos, quando eles conseguiram a sua própria independência. Quais foram as causas da independência dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ver que foi N motivos, vários motivos que os próprios colonos das 13
das 13 colônias inglesas, eles decidiram, tá, pela independência, tá? Foi porque foi resultado direto, né, de divergências entre interesses que existiam na metrópole e a Inglaterra. Então começou a haver uma série de interesses, tá, entre a Inglaterra, né, e a própria colônias inglesas, tá, as 13 colônias inglesas. Já na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou drasticamente, e isso desagradou os colonos, motivando a rebelar contra a Inglaterra. Então, a própria política, né, contra as 13 colônias foi uma mudança muito drástica, ou seja, começaram a cobrança de impostos, começaram a aumentar, dificultar o regime das 13 colônias, ficando muito difícil, né, para o pessoal da colônia a suportar tudo aquilo, tá? Então com isso eles começaram, se rebelaram, né, fizeram rebelião aí, e motivações contra o próprio país, né, com a própria Inglaterra. Então, os primeiros pontos relevantes a serem abordados é que durante o século XVII a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, né, tornando o quê? Uma monarquia parlamentar constitucionalista, né, onde as burguesias, por meio do parlamentar, controlavam o país. Então foi um dos primeiros motivos, tá, que acabou desagradando as 13 colônias, foi essa mudança de regime, né, do regime monarca absolutista para o parlamentar pelo constitucionalista, né? E aí facilitava, tá, o controle do próprio parlamento, controlar com mais autoridade, né, as 13 colônias britânicas. E fora isso, né, no século XVIII, a Inglaterra envolveu em uma série de conflitos, né, e que aumentavam o peso dos impostos dos colonos. Então, devido a os conflitos com outros países europeus, que a gente vai ver, tá, um pouco mais para frente, tá, para a Inglaterra reduzir os gastos que teve com as próprias guerras, eles começaram a aumentar impostos, tá? E ficou insustentável, né, para as 13 colônias arcar com o prejuízo das guerras, né? Então foi mais um motivo, tá, para se rebelarem, né, contra os ingleses. Quais conflitos foram esses, tá? No século XVIII, os conflitos, tá, que foram realizados, sabe, com muita frequência, eles foram chamados a Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra de Sucessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins e Rei Jorge, Franco da Índia, e um dos mais principais, que é chamado da Guerra dos 7 Anos, tá? Então, a Guerra dos 7 Anos, ele ocorreu por volta, tá, do período de 1770 até 1783, que finalizou a guerra oficialmente foi 1783. Tá? Apesar dessa guerra, né, a Inglaterra teve um resultado positivo da guerra, né, dessas guerras dos 7 anos, né? Foi positiva porque eles contribuíram, né, para enfraquecer a França, né, na América, enfraquecendo os franceses no continente americano, eles ganhariam mais territórios, tá, para estar dominando ainda mais essa área. E os ingleses, né, venceram, tá, depois, né, eles venceram essa guerra com o próprio apoio dos colonos, tá, dos 3 estados. E a partir daí, então, a Inglaterra ele começou a criar vários tipos de impostos, porque uma guerra ele vai trazendo um prejuízo a um país, traz mais gastos, né? E começaram a implantar vários impostos, como a lei do selo, né? E
imposto do chá e vários outros impostos que para as 13 colônias, né, ficaram bem pesados esses impostos. Aí eles começaram então a ter conflitos com o próprio país, né, com a própria Inglaterra. E a Declaração dos Estados Unidos, né, ele foi realizado no segundo, né, se deu no segundo Congresso da Filadélfia, né, que contou com representantes da própria colônia. Gente, o segundo Congresso, né, que foi assinado definitivamente a Declaração dos Estados Unidos, tá? No primeiro Congresso continental, né, houve uma elaboração, uma declaração dos direitos de inspiração iluminista. O que quer dizer isso, tá? Esse direito de inspiração iluminista, eles lutavam pela igualdade, liberdade e fraternidade. Essa foi a primeira lei do Congresso. E já no segundo Congresso, já foi definitivamente mesmo para tratar da própria independência dos Estados Unidos. Então, quem estava presente, né, representando a independência dos Estados Unidos eram os próprios líderes, né, da colônia, né? E nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manter o domínio colonial inglês. Tá? Então, as próprias colônias, representantes das 13 colônias, eles acharam que era impossível, tá? Devido aos altos impostos, né, realizados pela Inglaterra, então eles acharam que era impossível a manter o domínio, né, da Inglaterra. Uma vez, então, que considera que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses da colônia, então era totalmente contra, né, que tudo que a Inglaterra está fazendo, eles estavam então fazendo de uma forma que desrespeitasse, né, os colonos. Então a carta, né, que foi oficializada, tá, no dia 4 de julho de 1776, que foi a Declaração dos Estados Unidos, né? E essa carta, né, a partir dessa data, os Estados Unidos, né, ele acaba sendo o primeiro país da América a ter sua própria independência. Desse congresso elaborou a Declaração da Independência dos Estados Unidos, e que foi publicada oficialmente no dia 4 de julho de 1976. E essa declaração ela foi escrita, né, pelo presidente Thomas Jefferson. E a independência foi iniciada a Guerra da Independência, a qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Então, apesar de Thomas Jefferson ter, né, feito a declaração por escrito, né, da independência dos Estados Unidos, né, ainda teve uma guerra, né, contra os próprios colonos e as tropas inglesas durante um período de 5 anos. Então, a partir daí, que os Estados Unidos teve a declaração da independência, né, eles montaram o seu próprio exército colonial. E sendo assim, sendo independente e com seu próprio exército, ele tinha mais poder, né, mais força para lutar contra a Inglaterra, contra os exércitos ingleses, onde na época, né, desse conflito, né, morreram muitos, né, americanos, né, teve uma guerra bem violenta, né, e os Estados Unidos, após 5 anos, ele conseguiu então, definitivamente estar livre da Inglaterra. E teve como ajuda, tá? Os Estados Unidos não foi para a guerra sozinho, teve uma ajuda de espanhóis e franceses. Então, com o apoio da Espanha e da França, né, a independência ficou mais solidificada, ganhou mais força para lutar contra os ingleses.
Gente, assim foi a história da independência dos Estados Unidos, né? Espero que vocês tenham compreendido. Tem aqui a referência para vocês, se quiserem aprofundar no assunto. E eu vou ficando aqui e até a próxima aula.